Cidade Universitária. As principais ações e acontecimentos da Universidade Federal do Maranhão. Cidade Universitária. Cidade Universitária. Cidade Universitária Entrevista. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com Paulo Pellegrini, jornalista e mestre em comunicação e coordenador-geral da Rádio Universidade. E vamos falar sobre comunicação pública. Pellegrini, é um prazer tê-lo aqui no Cidade Universitária Entrevista para a gente conversar de um tema muito importante, que é a comunicação pública. É um prazer estar aqui no Cidade Universitária e trocar ideias, sobre esse tema relevante para o ouvinte, para quem faz comunicação, para a sociedade em geral. Pellegrini, comunicação comunitária, como você define e, na prática, qual a importância dela para a democratização da informação? Bom, ela tem em sua essência o fato de propiciar para o cidadão comum a oportunidade de promover comunicação em larga escala. É como se a comunicação comunitária fosse uma espécie de antítese da comunicação dos grandes meios, daqueles que são promovidos pelas empresas, pelas grandes instituições de comunicação, enquanto que a comunicação comunitária abre espaço para o cidadão comum ter a sua voz, poder expressar suas opiniões e divulgar as informações mais relacionadas ao seu dia a dia, aos seus interesses. Então é necessário, a importância seria dizer o seguinte, que é necessário para um país democrático que haja os dois tipos de comunicação, não só a comunicação institucional, a comunicação das grandes empresas, que abre espaço, claro, para profissionais trabalharem, mas que, via de regra, são empresas, então tem uma visão de vida, de mercado voltada para essas grandes instituições. E, ao mesmo tempo, deve haver o outro lado, que é a comunicação feita pelo cidadão, para o cidadão, que dê conta dos interesses mais imediatos das pessoas. Você acredita que a comunicação comunitária avançou no Brasil, apesar de a comunicação comunitária, as rádios e TVs comunitárias ter avançado muito pouco nos últimos 20 anos de sua história, que iniciou lá no final dos anos 90, com Rádio Livre, e foi avançando para a comunicação comunitária, o que é hoje? Eu acho que avançou em termos. Do ponto de vista das discussões e das pressões para que haja um fortalecimento dessa comunicação pública comunitária, houve avanços. A gente vive ares democráticos já desde os anos 80 e várias propostas, várias proposições de lei acabaram se transformando de fato em leis, como por exemplo a Lei das Rádios Comunitárias, que é de 1998. Então já houve uma oficialização, em certa medida, do fazer comunitário de comunicação e tirando daquele espectro anterior da ilegalidade. Existe hoje uma regulamentação que permite a existência da comunicação comunitária. Porém, os militantes da área da comunicação comunitária sempre alegam, com razão, que essas legislações não contemplaram suficientemente as demandas desse tipo de iniciativa. Elas são, e muitas vezes, muito mais restritivas, penalizando, dizendo que não se pode, do que propriamente abertas e incentivando um fazer da comunicação mais aberto. Então ainda há muito que avançar. Houve um avanço nas discussões e um avanço em certa medida na legislação, mas ainda há muita coisa a se avançar para que, de fato, o Brasil possa dizer que possui uma comunicação tanto pública como comunitária fortes, que ainda estamos num caminho para chegar a esse ponto. E na sua visão, quais os desafios daqui para frente, por exemplo, para a comunicação comunitária? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre comunicação pública, é onde a área que você desenvolve trabalho como coordenador aqui da Rádio Universidade, onde vai ao nosso programa. E também, falando das rádios comunitárias também, onde o Cidade Universitária é veiculado. Quais as medidas? Recentemente no Congresso Nacional houve uma vitória razoável, que foi 2 canais para uma cidade e até 150 watts. Você acha que isso vai precisar de uma maior organização, seja do fato da produção de conteúdo, musicalidade para as rádios comunitárias? É uma discussão bem ampla. Esse avanço na legislação promovido esse ano, agora 2018, aumentando a potência das rádios comunitárias e a quantidade de canais onde elas podem funcionar, de fato é uma boa notícia, porque faz com que haja um fortalecimento, digamos assim, em termos de espaço, de alcance das rádios. As rádios vão chegar mais longe e com isso vão atingir mais pessoas e, logicamente, vão fazer com que as mensagens comunitárias cheguem a mais pessoas e cheguem mais longe. Esse é um passo importante. Ainda há outros a conquistar, por exemplo, a questão do financiamento, da sustentabilidade dessas emissoras. A legislação amarra a forma de captar recursos
praticamente restringindo apenas a apoios culturais da localidade, né, de comerciantes, pequenos empresários da localidade. E aí, claro, fica muito difícil concorrer com pouca verba, você vai ter uma estrutura de rádio mais deficitária, com tendência a ter mais problemas, mais quebras e pouco recurso para poder superar essas situações. Então, claro que ainda é algo a se conquistar. Outra situação que eu acho importante é o próprio conceito do que é comunitário. E existem muitas emissoras, né, a gente falando especificamente de rádios comunitárias, que fazem o mesmo tipo de programação, de proposta das rádios comerciais. Elas só são comunitárias porque possuem a concessão ou porque são feitas de fato por pessoas da comunidade, mas boa parte da programação é voltada para o mercado, para a música de mercado, a informação de mercado, e acaba não aproveitando a oportunidade que a emissora tem de falar para o seu próprio espaço. Claro que é uma discussão muito ampla, não se defende aqui que as rádios não possam crescer e não possam abordar temas mundiais, nacionais. Todo tema mundial é um tema local, evidentemente, é um tema que diz respeito a todo mundo. Mas às vezes deve haver um equilíbrio um pouco maior. E boa parte da programação a gente acaba não vendo diferença entre uma rádio comunitária e uma rádio comercial, quando a gente percebe que a origem disso, muitas vezes, é a falta de compreensão do que é da proposta da rádio comunitária. Então isso é algo que ainda é um desafio a ser superado. Agora vamos falar sobre comunicação pública. Pellegrini, a comunicação pública também é um desafio. Por exemplo, uma coisa que se aproxima muito entre as rádios comunitárias e a questão das rádios educativas, públicas, é a questão do comercial, por exemplo. Rádio comunitária não pode, é uma luta também das rádios comunitárias, e as rádios públicas também não podem fazer isso, amarra um pouco também, porque produzir conteúdo tem um custo. Eu digo sempre que o jornalismo, quem quer investir no jornalismo já sabe que é um investimento muito alto, né? A questão aí, no caso das rádios e das televisões públicas, né, da comunicação pública como um todo, é que, em tese, a sustentabilidade dessas emissoras deveria ser da sociedade, entendendo aí do seguinte ponto de vista: doações, taxas, impostos, digamos assim, específicos para a manutenção da comunicação. Isso, se fosse feito dessa forma, de fato, evitaria a necessidade de se buscar no mercado recursos com apoiadores ou anunciantes do mercado tradicional. O ponto é que a comunicação pública no Brasil ainda é um negócio meio nebuloso no seguinte sentido: há pouca explicação sobre o que é exatamente essa comunicação pública. Se coloca no mesmo saco o público, o educativo, o estatal. Todos acabam virando públicos, quando na verdade cada coisa é uma coisa. Você tem emissoras como a própria Rádio Universidade, que ela é educativa, ela pertence a uma universidade federal e ela obedece a uma legislação de rádios educativas. Emissoras como a Rádio Timbira, por exemplo, é uma emissora estatal. Ela pertence ao governo do Estado do Maranhão e, portanto, ela é sustentada pelo governo do Estado do Maranhão, ela pertence a ele. E enquanto que a TV Brasil, por exemplo, ou as emissoras da EBC, Rádio Senado, Rádio Câmara, TV Câmara e tal, elas são eminentemente públicas, porque elas foram oriundas da legislação que regula a comunicação pública no Brasil, que é a Lei 11.652 de 2008. Então, cada caso é um caso. O sustentáculo de cada uma delas varia. A universidade banca a Rádio Universidade, o governo banca a Rádio Timbira e o povo deveria bancar a TV Brasil. Só que na prática isso não acontece. A TV Brasil ela acaba sendo bancada pelo próprio governo federal. E aí há uma confusão entre o fazer público da emissora e uma certa ligação com a questão política e partidária, que o governo acaba pertencendo a um partido e tudo. A gente teve até um caso quando o presidente Temer assumiu, ele trocou o diretor da TV Brasil ainda em mandato, porque o diretor pertencia a outro partido político, colocou um diretor pertencente ao seu partido. Isso é inaceitável na comunicação pública, porém no Brasil acaba funcionando assim, porque não fica muito claro exatamente qual o papel ou quais são o que pode e o que não pode com essa palavra público. É algo que ainda a gente precisa avançar, definir esse conceito para poder aí sim definir as cobranças em relação a ele. Agora, para finalizar com relação à comunicação pública, dizem-se que essas emissoras de rádio e TV, principalmente quando se trata de EBC, por exemplo, que é um desperdício do dinheiro público, que não havia necessidade de se ter um grupo de comunicação como esse, porque já se tem vários outros meios. Qual é a sua avaliação sobre essa discussão que já há, né, nos grupos de WhatsApp, no Face, nas redes sociais e até mesmo dentro dos veículos de comunicação já há essa discussão, que se questionando o papel da EBC no Brasil?
Bom, de maneira nenhuma. Em todos os países democráticos, a comunicação pública ela é forte. Na Europa, principalmente, é tão forte que os principais veículos de comunicação europeus são os públicos, não são os privados. O Brasil é que herdou uma tradição norte-americana de fazer com que a comunicação comercial e privada seja hegemônica e que tome conta do mercado e da audiência, enquanto a comunicação, tanto estatal quanto pública quanto educativa, fica em segundo plano. Mas isso à parte, a própria Constituição, ela obriga a complementaridade dos tipos de comunicação. O Brasil precisa ter um equilíbrio, isso está na Constituição, entre o comercial, o privado, o educativo e o público. Então, não é um desperdício de dinheiro, é uma obediência a uma norma da Constituição. É necessário que haja a complementaridade dos tipos de comunicação, exatamente para poder atender os diferentes tipos de interesses, não só os interesses dos grandes empresários e tal, do mercado, mas também os interesses da sociedade como um todo. Então, obviamente, não é um desperdício de dinheiro. O que tem que ser feito, sim, é você definir melhor esses conceitos e aplicá-los para que não cause essa sensação de que haja esse tal desperdício. Mas, em teoria, é necessário, sim, o fortalecimento, a definição da comunicação pública no país. Agora, Paulo, quando você fala desse assunto, hoje os maiores produtores de conteúdos, inclusive gratuitos, que disponibiliza para várias emissoras, rádios comunitárias, rádios que não têm condições de ter um jornalismo, são essas emissoras públicas, a própria Rádio Universidade tem uma alta produção de conteúdo, né? Então, acaba tendo um papel fundamental, principalmente em lugares mais distantes, que não tem TV e não tem matéria impressa, e a internet muitas das vezes não funciona com qualidade. Com certeza, porque existe um senso de responsabilidade da informação nesses veículos, de tratá-la com o devido respeito, né? Que você busca-se um jornalismo independente, um jornalismo que coloque todas as versões do fato, que não seja submisso a interesses nem privados e nem partidários, e acaba se refletindo sim na criação dessas de notícias como a da agência Rádio Web, que são pertencentes a essa questão pública, né? Então elas podem ser utilizadas gratuitamente pelas emissoras ao longo do país e suprem de fato uma carência de informação que muitas vezes não se pode fazer na localidade. Então, acho que isso se justifica, né, se explica pela preocupação em ter um senso de responsabilidade diante da informação. O Cidade Universitária Entrevista desta semana conversa com Paulo Pellegrini, jornalista e mestre em comunicação e coordenador geral da Rádio Universidade FM. Estamos falando sobre comunicação pública. Paulo, com relação aos ensinamentos da comunicação, o que você diria? Em relação a faculdades, né, o ensino superior, bom, de alguns anos para cá, o ensino, né, o processo ensino-aprendizagem, melhor dizendo, em comunicação, ele tem sido envolto por uma nuvem, né, da desvalorização do diploma profissional em jornalismo, especificamente. Já tem alguns anos que houve uma medida, né, uma determinação do Supremo Tribunal Federal que desobriga a exigência do diploma para o exercício da profissão. Então, naquele primeiro momento, teve-se um receio de que houvesse um desinteresse por parte do jovem, né, do recém-saído ali do ensino médio, em cursar jornalismo diante de uma desvalorização oficial, através do STF, do diploma da profissão. Porém, na prática, a gente não viu isso, a gente não viu um desinteresse. A gente continua vendo turmas e mais turmas sendo formadas e formando jornalistas já graduados aqui na Universidade Federal do Maranhão e nas duas faculdades particulares que tem o curso, né, que é o SEUMA e a Estácio, ou seja, esse primeiro tipo de preocupação acabou sendo superado. O jovem entende que o diploma, mesmo ele não sendo mais obrigatório para o exercício da profissão, ele é um diferencial, ele é uma demonstração de qualidade, uma demonstração de que houve uma passagem por um curso com ensinamentos teóricos e práticos, oficinas, exercícios e tudo que o qualificam melhor ainda do que aquele que não tem o diploma. Eu acho que na nossa realidade nós temos excelentes cursos, excelentes professores. O próprio curso de comunicação aqui da UFMA vai instalar agora um mestrado em comunicação, que não tinha, que é uma demanda antiga. São Luís e Imperatriz, né? Justamente, aqui em São Luís e Imperatriz, uma demanda antiga de gerações e gerações de jornalistas e relações públicas e radialistas que foram sendo formados pela UFMA e sequiosos desse mestrado. Então está havendo um avanço, nossos professores são super qualificados, acho que a estrutura de todas as faculdades é boa para esse diálogo, né, com o aluno. Enfim, eu vejo sempre com ar positivo
essa relação aí das faculdades com os alunos e o que eles estão preparando para o mercado. Agora, Paulo, dentro dessa questão da academia e tal, tem algo que chama interessante, que são as práticas de oficinas de rádio tradicional digital que você trabalha numa instituição particular. Isso é legal também, né? Porque é uma forma de dar uma extensão à comunicação e isso motiva outras pessoas a ir à academia buscar esse melhoramento. No caso específico desse projeto, é um projeto de extensão que capacita radialistas comunitários. Houve um estudo, né, que comprovou a necessidade de que os militantes, né, os voluntários que estão nas centenas de rádios pelo Maranhão, poderiam ter um contato um pouco maior com as técnicas, os conceitos do rádio, exatamente não só para otimizar o seu trabalho nas rádios comunitárias, mas principalmente para multiplicar esse conhecimento para os outros, que porventura não podem frequentar o curso, né? Então já são 5 turmas formadas. O projeto de extensão já capacitou mais de 90 alunos desde 2016, de várias cidades do Maranhão. Tem São João Batista, Icatu, Pedro do Rosário, Santa Rita, Alcântara, de cabeça aqui eu estou lembrando Passo do Lumiar, São José do Ribamar, que são cidades da Grande Ilha. E é importante porque o curso em si ele não é nem exatamente um ensinamento, mas ele é uma troca de experiências, porque é um momento que se discute também a própria realidade das rádios comunitárias, as dúvidas que os alunos têm em relação à legislação. A gente acompanha exatamente as mudanças que a legislação tem vivido, né, com a presença de vocês, da Abraço, o próprio Newton, o Márcio Calvel, o professor Ed Wilson. Então o Fernando, tem sido muito importante esse momento, não só como aula, mas também como discussão da própria realidade da rádio comunitária. É um curso que ele é semestral. Já começamos a 6ª turma agora, oferecido pela Estácio, em parceria com o Abraço, e espero que tenha longa vida, porque a demanda é muito grande. São mais de 200 rádios comunitárias do Maranhão e assim, atingimos ainda uma gota no oceano. Tem muita gente ainda que pode participar. Estamos chegando aqui ao final do Cidade, mas a gente não poderia deixar de falar, Paulo, sobre a migração do AM para o FM. O professor Ed Wilson destaca isso em artigos, no seu próprio blog, em sala de aula. Você também trata desse assunto, principalmente porque você é professor da Estácio. Está aqui na Rádio Universidade também, está sempre interligando. Qual é o grande desafio? Como fica o ouvinte AM, que deve estar nos ouvindo nesse momento? Como será essa migração da tecnologia, mas também essa migração do ouvinte AM para FM? Esse processo ele é fruto de uma ideia futura que já está atrasada, mas ela é uma ideia que vai acabar acontecendo, que é da digitalização do rádio, da mesma forma que aconteceu com a televisão. A TV hoje já é digital, nós desligamos os aparelhos analógicos, tiramos aquelas TVs de tubo da sala, colocamos conversores ou compramos televisões de alta definição e assistimos o sinal digital, limpinho, bacana. O rádio tem um paralelo parecido com isso. Você substituir também toda a estrutura analógica das ondas eletromagnéticas para ouvir o rádio digitalmente, como se fossem arquivos de áudio do seu computador. Não é web rádio, porque é rádio, você vai ter que ter transmissor, mesa de som do mesmo jeito, porém o sinal será digital. Esse sinal digital ele será aproveitado pelas emissoras FM em primeira instância, fazendo com que o espaço na frequência do FM fique aberto para a migração do AM. A migração do AM no Brasil para o FM já está permitida desde 2014. E aqui em São Luís mesmo já tivemos uma emissora, foi a difusora AM, migrando para o FM com o nome de Nova FM. Essa migração ela tem 2 lados. Um lado é o lado técnico, claro, que vai fazer com que o som fique muito bom, né? O som do AM é um som pior do que o FM, é um som que tem mais ruídos, ele é mais oscilante, vai ficar um som perfeito, porém, o FM tem um alcance menor, então essa rádio FM, que era uma AM, ela vai precisar se utilizar de artifícios para tentar manter a mesma potência do AM. Um AM pega no estado inteiro, então para um FM pegar no estado inteiro tem que ter reformas ali no estúdio, torres mais altas, transmissores mais potentes, ou então se utilizar de emissoras intermediárias que sirvam de ponte, de rede, em que uma recebe o sinal e vai passando para outra. O custo aumenta um pouco mais. E aí a segunda questão em relação à linguagem, claro, como você falou, o ouvinte de AM, ele está acostumado com uma programação muito mais voltada a jornalismo, prestação de serviços, esportes,
músicas populares e, de repente, o som maravilhoso do FM pode causar uma tentação, digamos assim, de você fazer uma programação mais musical, mais dinâmica, mais de entretenimento e acabar tirando do rádio AM aquilo que ele tem de diferente, que é esse jornalismo mais pesado, mais denso, de análise, de discussões e tudo. Então eu espero que as emissoras que migrem para o FM não percam essa essência. Agora, tem uma vantagem em relação ao AM. Os aparelhos celulares, eles captam o sinal de rádio pelo FM, né? Então, de repente, nessa migração hoje, antes de chegar ao digital, apenas a migração do AM para o FM, há um ganho de audiência porque as FMs estão no celular e as AMs não. Mas isso à parte, a questão da linguagem, da programação, ela tem que ser pensada para não deixar desassistido o ouvinte tradicional de AM. Afinal, ele não foi consultado se ele queria que a emissora que ele gostava mudasse para o FM. É um raciocínio parecido com o fim dos discos, dos CDs, dos LPs. As pessoas foram simplesmente tirando e dizendo que estavam tudo na internet, mas ninguém perguntou para o ouvinte se ele queria. Então, acho que tem que ter esse cuidado com o tradicional ouvinte do AM. Paulo, o ouvinte AM aqui no Maranhão ele é bem diferente do resto do Brasil. Claro que deve ter outros estados, mas no Maranhão é muito forte, né? Você é uma audiência muito grande. E eu te pergunto, nesse meio termo, as rádios comunitárias começam a aparecer como uma alternativa, porque, de repente, as rádios comunitárias têm uma liberdade maior de construir uma programação com mais informação, tendo como fruto a base da notícia a sua região para fora, não vindo de fora para dentro, né? Talvez aí seja um ganho para as rádios comunitárias, porque cada AM que vai para a FM deve ter um contexto, né? A Rádio Timbira, por exemplo, a gente não sabe como será, teoricamente pode trabalhar 100% de jornalismo ou 50%, a Rádio Educadora, que é da Igreja Católica, pode aproveitar para trazer músicas cristãs católicas, enfim, teremos bastante novidades aí daqui aos próximos 2 anos. Com certeza as rádios comunitárias, elas até já cumprem esse papel de um jornalismo também dinâmico, mais de informação, de discussão, e elas podem aproveitar, sim, esse espaço para servir como concorrentes. Claro que isso vai depender dessas questões anteriores, um aumento de potência, uma liberdade de atuação, mais flexibilidade de captação de recursos, porque elas acabam ficando sufocadas, né? Elas têm muitas ideias nas rádios comunitárias, mas às vezes não dá para executar por limitações orçamentárias e de legislação. Então, resolvendo essas questões, claro que as rádios comunitárias podem sim acabar ocupando esse espaço do AM por ter uma preocupação de programação semelhante às das AMs tradicionais. Mas ainda vai depender de avanços, né? Esses avanços que a gente citou lá no início da entrevista, para um fortalecimento dessa comunicação comunitária. E para finalizar, alguém está aniversariando. Quem está aniversariando, meu querido Paulo Pellegrini, nos convide para o café da manhã. É verdade, esse mês de outubro a Rádio Universidade ela completa 32 anos. A Rádio Universidade foi fundada no dia em que a UFMA completou 20 anos. Isso foi em 21 de outubro de 1986. Fez parte das festividades do aniversário de 20 anos da UFMA, a criação, a inauguração da Rádio Universidade. Ela já vinha trabalhando em caráter experimental. A concessão da rádio, se eu não me engano, já havia sido liberada desde 84, mas o dia solene da inauguração foi o dia 21 de outubro de 86. Esse ano são 32 anos de uma rádio combativa, né? Uma rádio que tenta cumprir o seu papel, de fato, de ser uma rádio educativa, uma rádio que se preocupa com o diferencial na informação musical, na informação jornalística, na informação cultural, no apreço às produções locais, científicas, musicais, culturais, artísticas. É uma rádio que veste a camisa do Maranhão em todos os seus aspectos e principalmente como campo de atuação de egressos do curso de comunicação. A rádio já formou centenas e centenas de alunos que viraram profissionais no mercado brasileiro, não só maranhense, mas brasileiro mesmo. Alunos que viraram professores, que são pesquisadores, doutores em comunicação. Muita gente começou aqui na Rádio Universidade, ela continua sendo esse celeiro de talentos, de formação de talentos. E esse ano vamos, no dia 17, quarta-feira, a rádio vai promover uma discussão sobre comunicação pública, exatamente, a rádio pública na prática, com o professor Carlos Agostinho, aqui do Departamento de Comunicação Social da UFMA, com a participação do Adalberto Júnior, nosso coordenador de jornalismo, e a minha participação também, como coordenador de núcleos da Rádio Universidade. Na sexta-feira, dia 19, vamos para a área de vivência, no fim da tarde, receber
dois artistas muito talentosos da nova cena, né, da música maranhense, o Thiago Massi e o Vina, que vão fazer um show para a galera aqui dos cursos, né, da UFMA como um todo, lá na área de vivência, na sexta-feira, às 5 da tarde. Enfim, então a gente, e durante toda a sexta-feira, dia 19, a rádio vai estar recebendo ouvintes, artistas, fazendo aquela programação de promoções o dia inteiro que o ouvinte já está acostumado no dia do aniversário. Então estamos completando mais um ano. A UFMA também completa 52 anos no dia 21 de outubro e no dia 19, que é sexta-feira, a gente faz essa festa toda aqui para o ouvinte. Paulo, obrigado pela sua participação e estaremos aqui presentes nessa festa bonita, porque a Rádio Universidade tem uma grande contribuição para a comunicação pública e é parceira das rádios comunitárias. A gente que agradece aí a visita de vocês. Somos orgulhosos também de ter o Cidade Universitária na nossa grade de programação. Toda segunda-feira o Cidade Universitária Entrevista e de segunda a sexta o Cidade Universitária, sempre ao meio-dia, aqui na Rádio Universidade, com as notícias da UFMA. A gente fica feliz de ter essa parceria também e parabeniza o programa pela iniciativa. Tá, então, conversamos com o nosso querido professor e coordenador da Rádio Universidade FM, Paulo Pellegrini. O tema foi comunicação pública e ele também passou aí a programação, aniversário da Rádio Universidade. Você está convidado, portanto, com esse show que vai acontecer, vai rolar. Com produção de Adriana Menezes, edição de áudio é de Anderson Rodrigues e a coordenação geral é dele, Marcos Belfort. A todos vocês, uma boa semana. Até o próximo programa. Até lá. Você ouviu Cidade Universitária Entrevista, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão.